Bem, então nós estamos já faz umas 3 aulas, né, tentando desconstruir o conceito de minoria gay, não é mesmo? Construído precisamente pelo pensamento desconstrutivista, né? Quer dizer, o desconstrutivismo, gente, ele desconstrói assim tudo, né, menos o próprio desconstrutivismo, mas às vezes é bom fazer isso, né? Quer dizer, é bom desconstruir o desconstrutivismo para diagnosticar seus problemas, né? É um pouco o que nós estamos tentando fazer, né? Vocês terão percebido que as aulas, por enquanto, focam muito mais, né, o fenômeno gay do que o feminismo radical, né? Mas eu quero deixar claro de início, né, que na realidade essas duas vertentes evoluem em paralelo, né, para finalmente convergir de vez, né, para a formação, digamos, de um corpo ideológico único, né, que é saber justamente essa perspectiva de gênero, né, uma visão de mundo construída a partir de aportes LGBT e feministas, né, quer dizer, uma matriz de genealogia meio complexa, né, que incorpora um fundo marxista com o intelectualismo desconstrutivista francês, né, e também uma reflexão antropológica da esquerda americana, né. Então, e aí em determinada hora vai haver uma convergência entre todas essas linhas de pensamento e entre o feminismo e o gayismo. Mas isso daí, né, nós veremos lá na frente. Por enquanto vamos concentrar-nos no furto ou na usurpação, né, do estatuto de minoria pela vertente LGBT, né? Então, como já tinha explicado para vocês, né, a caracterização como minoria implica, entre outros elementos, então, né, implica também um certo desfavorecimento econômico, uma certa fraqueza política, uma certa vulnerabilidade social, não é mesmo? Quer dizer, um requisito francamente difícil de preencher, para a classe LGBT, que é notoriamente próspera e dotada de poderes desproporcionais, né? Quer dizer, a extraordinária influência na mídia, ou na indústria do entretenimento, né, no sistema educacional também. Isso não é segredo para ninguém, eles são extremamente poderosos, né? A televisão, por exemplo, simpatiza e veicula sem qualquer contraditório, né, uma imagem positiva do homossexualismo, né? Pega a Globo, em particular a Globo, né? Quer dizer, e com a força persuasiva capaz de eleger ou derrubar um presidente da República, a Globo é um poder, né? Então, ela assume um papel proativo, né, que frisa o fundamentalismo, não é mesmo? Né? A imprensa escrita procura um artigo negativo sobre a cultura de gênero, não vai achar. Quer dizer, a imprensa escrita se abstém de qualquer comentário crítico, acolhe os defensores de braços abertos e filtra cuidadosamente as opiniões dissidentes, não é mesmo? A produção cinematográfica funciona da mesma forma. Hollywood é gay e está gayizando o mundo, literalmente. O Ministério da Educação, a escola, a academia, todos badalam a agenda LGBT sob o disfarce da tolerância. A opinião pública está num bolso. A OAB, então, a Organização dos Advogados do Brasil, é terra conquistada, de forma que, salvo as igrejas, e assim mesmo nem todas, viu? O aparato cultural de massa está por inteiro a serviço da causa.
O Ministério Público, por outro lado, está 100% a favor da ideologia de gênero, quer dizer, exerce uma vigilância feroz. Os juízes estão entregues, restabeleceram a censura por via judicial, nós vamos analisá-la na frente. Várias sentenças que demonstram isso de maneira absolutamente clara. O Executivo multiplica comissões e secretarias de direitos humanos, que se dedicam a uma verdadeira caça às bruxas. A União, os estados, os municípios gastam rios de dinheiro público com ONGs e paradas. O Supremo Tribunal Federal chegou a mudar a Constituição, reinventando o casamento e a família para agradar a categoria, não é mesmo? O Conselho Nacional de Justiça, é até bom se dar uma olhada. Nós vamos chegar, vamos analisar tudo isso lá na frente, mas é bom prestar atenção a esse tipo de coisa. Quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça, ele literalmente deu um golpe de Estado, ele passou por cima das competências do Legislativo e mandou cartório celebrar casamento homoafetivo, não é mesmo? A Procuradoria-Geral propõe assimilar homofobia a crime de racismo, e sem contar com o Conselho Federal de Psicologia, que proíbe o tratamento. Então, no total, o Brasil é uma república gay, que recompensa ou pune o cidadão segundo o posicionamento frente à dogmática LGBT. Logo, aquela imagem do mísero indefeso, que embasa essa noção jurídica de minoria então, oriunda da luta negra, não coaduna com a realidade vivencial, não coaduna com a realidade LGBT. Gay é antes opressor que oprimido. E politicamente falando, vai muito bem, obrigado. Então, esse quadro, ele será esmiuçado em aulas próprias, mas é suficientemente óbvio para integrar o raciocínio nesse ponto, à espera de demonstração mais rigorosa. De qualquer forma, quem quiser, vamos dizer assim, uma demonstração bem documentada disso, pode consultar o livro de Justino Vero, justamente, que traz tudo aquilo, releva ainda tecer alguns comentários sobre a faceta econômica do conceito, já que o grupo humano visado pela legislação antidiscriminatória, para lembrar, padece necessariamente de depauperação, de fragilidade financeira, não é? Quer dizer, uma parte então pobre da população, não é mesmo? Ora, a população LGBT aparenta justamente todo o contrário. Sintomaticamente, viu, gente, as companhias norte-americanas disputam espaço publicitário nas revistas homossexuais, e multiplicam as iniciativas de propaganda radiofônicas e televisivas, não é mesmo? Se dotam crescentemente de orçamento de marketing tipicamente voltados para a diversidade sexual, não é mesmo? Então, é um filão mercadológico que é, inclusive, objeto de uma riquíssima reflexão acadêmica, com centenas de publicações especializadas. Então, é coisa séria, com cara de big business, não é mesmo? A exploração do nicho virou fashion, e se torna comum propagandear o sonho gay junto com produtos de consumo, de grande consumo, não é mesmo? Contratando, inclusive, agências de publicidade especificamente LGBT para produção de comerciais especificamente LGBT, não é mesmo? Então, só para você pegar um exemplo, para entender a força então, do consumidor gay, a American Airlines entendeu assim espontaneamente o interesse de bajular o dólar gay, mas a sua concorrente, a United Airlines,
meio que resmungou em determinada hora em estender benefícios previdenciários para companheiro de funcionário homossexual, como mandava uma lei municipal de São Francisco, né? E ela levou um puxão de orelha do executivo local, então, da municipalidade de São Francisco, que ameaçou revogar a concessão de uso do aeroporto. O susto foi tão grande que não somente dobrou a exigência, mas ainda achou-se prudente demonstrar apoio incondicional com passagem de graça e descontos para viagens relacionadas a eventos LGBT, não é mesmo? Então, e olha que o mais estranho é que a companhia adotou essa política justamente numa hora em que recebia subvenções governamentais para evitar a falência. E vale perguntar, viu, o que aconteceria se, nas mesmas circunstâncias, a United Airlines distribuísse vantagens promocionais, digamos, para uma organização religiosa ou para a família mesmo. Com certeza haveria piquetes na frente da sede e notificação por parte das autoridades, mas quando o gay rosna, é diferente, o mundo se curva. Você quer ver o lado assim, o mais estranho dessa pressão gay sobre o mundo dos negócios? Ele reside no que se chama o Corporate Equality Index, que é uma espécie de ISO-gay, digamos, que cataloga as empresas em função da sua política de diversidade sexual. Então, ela classifica as empresas em função disso, né? Você tem uma ONG chamada Human Rights Campaign, que anualmente publica uma lista classificatória, que, a julgar pela evolução do quadro, inclusive deixa os acionistas em alvoroço, porque a lista de 2002 atribuía certificado de conformidade a 13 companhias, apenas 13. Enquanto já no ano de 2015, então, depois de 13 anos de funcionar esse sistema, já registrava, a lista já comportava 336 laureadas, não é mesmo? E mais de 500 empresas aprovadas com média satisfatória, o que mostra o medo por parte dos acionistas de levar uma nota vermelha e a consequente corrida para atender os critérios de excelência, não é mesmo? E é isso. E para quem quiser saber, gente, as primeirinhas de classe, The Gayest Companies no texto original, foram a Chevron, Apple, General Motors, General Electric, Ford, AT&T, United Health Group e o banco Morgan. Então é isso. Peguem um esporte profissional, mesma coisa. A presidência da Associação Nacional de Basquetebol Feminino, por exemplo, ela inclusive com vasta torcida lésbica, isso é bem conhecida. Então, essa presidente ela faz questão sempre de tomar partido publicamente, junto a todos os clubes, não é mesmo? Ponta de lança do movimento LGBT, não é mesmo? O mercado turístico gay, por sua vez, está em plena ascensão. São comuns os folders a divulgar programas de interesse exclusivo. As cidades que se projetam como gay-friendly, não é mesmo? As agências que produzem gay guides, são muitas. E fiquem sabendo que Disney World, em Orlando, hospeda anualmente um Gay Day, que acolhe mais de 100 mil foliões, Então, é isso.
consumidor gay é uma força. Inclusive, uma avaliação do Los Angeles Times resume bem as vantagens do segmento. Se o homo viaja mais que é hétero, segundo o Los Angeles Times, tanto no plano nacional quanto internacional, e dispõe de renda mais elevada. Estou citando o Los Angeles Times. Então, repito, a força do consumidor gay se manifesta de tantas formas que a análise exaustiva chamaria um estudo à parte. Mas uma coisa é pacífica, não é pobre, com certeza. Não é pobre e também não é burro, visto que as estatísticas o colocam em faixas superiores de educação, invariavelmente. De sorte que, sinceramente, a categoria LGBT não atende os quesitos de vulnerabilidade social e impotência política inerentes à noção de minoria, não é mesmo? O movimento LGBT é elemento dominante, não dominado. Os opositores é que se encontram em condições de inferioridade, Mas estudar o fenômeno vocês sabem, preconceituoso, então não pode. Ensiná-lo, então, é homofobia pura. Quem sabe com o agravante de lesa majestade. Porém, a verdade por trás do espelho indica claramente que gay não é um coitado desamparado. Bom, então, resumindo, nessas alturas, todo mundo terá notado que eu não simpatizo com a noção de minoria, pois, na minha opinião, ela representa um retrocesso. É um conceito socialmente divisível, que causa desunião e conflito, e que o mundo moderno tinha ultrapassado há muito. Quer dizer, a noção de mérito pessoal não gera uma sociedade perfeita, porque, francamente, não há sociedade perfeita, mas, no mínimo, essa noção de mérito, ela dá oportunidade para quem quiser agarrar seu destino com as duas mãos, e ela não bota na cabeça de meio mundo que tem o direito de ganhar a vida de graça, porque o conceito de minoria, ele leva a isso, e não compartimenta a sociedade como conceito de minoria. Não é mesmo? Olha, eu conheço a África, eu estive aí algumas vezes, e pelo que eu entendo, a maior dificuldade para essas culturas é livrar-se do reflexo tribal. Pega a África do Sul, por exemplo, no tempo do apartheid. Os negros se detestavam entre si. Havia uma dúzia de tribos, os Xhosa, Zulus, Swazis, não é mesmo? E todas essas tribos concebiam de se entender com o branco, mas não com o outro negro, não entre si, porque cultivavam um ódio tribal visceral entre eles, Até por isso que era fácil dominar, não é mesmo? Porque todo mundo está dividido, então o branco dominava, não é mesmo? A maior dificuldade para o Nelson Mandela naquela época foi de passar essa ideia de one man, one vote, um homem, um voto, porque eles não concebiam uma organização social construída no conceito do indivíduo. A unidade referencial era a tribo. Mandela, inclusive, ele temia um banho de sangue. Ele pensava, não vamos detonar o poder da minoria branca, a minoria branca que está segurando as pontas, colocando uma chapa de chumbo em cima das rivalidades tribais, e quando eles vão embora, e tudo isso vai emergir, vai ser um banho de sangue, não é? Ele sempre tinha isso na cabeça, não é mesmo? Então, a cultura tribal, ela funcionava assim, os da minha tribo sempre têm razão porque são da minha tribo, e os da outra tribo sempre estão errados porque eles são da outra tribo. Eu não
tenho razão em função dos meus comportamentos e o outro também não está errado em função dos seus comportamentos. Um está certo em função do sangue e o outro está errado também em função do sangue. Um critério que não se pode mudar, inclusive. Então, se você não pode mudar o sangue, então é um critério fadado a alimentar um conflito eterno, porque não pode mudar. Então, eu não posso, nesse tipo de mentalidade tribal, dizer que eu vou me dar bem na vida pela adesão a determinados princípios comportamentais. O comportamento eu posso mudar, então está ótimo, não é mesmo? Eu posso optar. Mas na cultura tribal não adianta, porque sempre serei da outra tribo, então porquanto sempre serei ruim. Então, colocar todo mundo em pé de igualdade perante a lei me parece ser um avanço. Agora, naturalmente, a esquerda ela não aceita o conceito. Ela diz, mas a igualdade formal gera desigualdade no mundo real, não é mesmo? Beleza. Quem sabe teria talvez que se esforçar um pouco mais para ser um pouco mais igual, então. Não é mesmo? É isso que eu penso, mas eu entendo que outros possam pensar diferente, né? No entanto, quem pensa diferente, então quem pensa que a noção de minoria vem reequilibrar as coisas e tornar o mundo mais justo, quem pensa assim deve no mínimo questionar a aplicação do conceito de minoria a gay, lésbica e toda essa gama, porque francamente não reúnem os elementos constitutivos do conceito, né? Então, eu penso que houve, sim, a apropriação indevida do conceito. O público norte-americano se deixou levar. E o legislador, então, acompanhou. E o juiz se rendeu e a força de Washington projetou a falácia para a esfera internacional. Aí a maquinaria da ONU comprou a ideia e modismo sexual virou direito humano. Pronto. E a vassalagem intelectual fez o resto no Brasil. O Brasil importou o equívoco por mimetismo primário, eu diria, não é mesmo? É assim que funciona, viu, gente? Quer dizer, gosto de poderoso, interesse de poderoso vira ideologia. E com o tempo, essa ideologia vira a lei, porque é dinheiro que carrega as ideias pelo mundo. Esse é um mecanismo bem conhecido. Bom, no total, então, hoje, em função dessa política toda que eu acabo de explicar, então, hoje, gay e negro são entregues em pacote conceptual único. Então, minoria sexual e racial no mesmo saco. Inclusive, o discurso LGBT cultiva o engano permanentemente. Ele nunca perde uma oportunidade de organizar a confusão, associando o próprio destino à causa afro. Vocês terão notado isso. Bom, suponhamos agora que alguém que está me escutando, então, contrariamente a mim, que sou bem claro, eu rejeito a noção de minoria, mas vamos supor que alguém abraça esse conceito de minoria e que mesmo depois de acompanhar meus raciocínios, ainda acha por bem incluir gay nesse conceito. Então, eu gostaria de pegar esse alguém e levá-lo para um passeio na história, para tirar mais umas conclusões, porque até agora nós trabalhamos apenas o conceito atual de minoria. Mas seria bom dar um passeio na história para ver se ela nos oferece argumentos para incluir ou excluir gay do conceito. Então, basicamente, todos os grandes impérios abrigaram minorias, ou populações de características raciais ou culturais distintas da maioria, que hoje em dia
nós chamaríamos de minoria, né? Talvez eles não tinham essa terminologia, mas o fenômeno existia, né? Pegar o Império Romano, por exemplo, havia trácios, númidas, gauleses, gálatas, não é mesmo? Né? Da mesma forma, os impérios persas, né? Todos os impérios, na realidade. Né? Hoje em dia, a China, né? Conta com várias minorias étnicas, né? O Egito abriga uma minoria religiosa, os cristãos, os coptos, não é mesmo? Né? A Rússia tem minorias muçulmanas, né? Na realidade, o mundo é um mosaico de povos, de língua, de religiões, de seitas, que geralmente tem que se ajeitar num só Estado, né? O que a gente chama de Estado plurinacional, não é mesmo? Né? Ao contrário, aquele Estado uninacional, como o Brasil, onde todo mundo fala uma mesma língua de norte a sul, de leste a oeste, isso não é regra no mundo, isso é exceção. Né? Isso só existe aqui ou em poucos países por causa da colonização. Quer dizer, os portugueses chegaram, mataram os diferentes, né, que eram os índios, e só sobrou os iguais, para começar uma história do ponto zero. Então, beleza, aí então nós somos um país uninacional, né, que os diferentes não existem mais, né, não é mesmo? Né? Eu sei que todo mundo se acha um pouco o centro do mundo, né? E isso é humano, quer dizer, eu sou o centro, eu sou o modelo, quem é diferente é exceção, mas não é bem assim, né? Nesse campo, né, o Brasil é que é a exceção, né? Porque o resto do mundo carrega as marcas da história de maneira mais nítida. Toda a África, a Europa, a Ásia, né, são mosaicos culturais, né? Quer dizer, são estados plurinacionais, cheios de minoria, né? De forma que é bom dar uma olhada nisso tudo para entender melhor a noção de minoria. Então vamos tomar um exemplo a esmo, vamos dizer assim, o Império Turco-Otomano, né, onde havia drusos, armênios, gregos, tudo aquilo. Então, todas essas minorias, elas tinham seu espaço reservado, onde elas podiam viver, né, segundo os seus costumes, segundo suas leis, não é mesmo? Mas isso, o fato de respeitar a cultura da minoria, não implicava que a maioria muçulmana tivesse que mudar seu estilo de vida, que ela tivesse que mudar sua cultura para adaptar-se aos gostos da minoria. Não havia isso, nunca existiu em nenhum império, né? As minorias eram toleradas e respeitadas, mas isso não implicava uma revisão da cultura ou da civilização majoritária. Né? Vamos tentar esclarecer partindo dos índios brasileiros. Então, o Estatuto de Minoria, para os índios, implica que nós vamos delimitar um território onde poderão viver segundo os seus costumes. Mas isso não implica que o cidadão paulista, por exemplo, deva adotar a cultura tribal dos índios e passar a viver como vivem os índios. E isso não está no pacote. Então, por exemplo, não implica, se os índios praticam a poligamia, ou se eles têm algum tipo de família clânica, digamos, não significa que o Brasil deva mudar seu direito da família, ou seu conceito de casamento, ou as leis que regem a filiação, para contentar os índios simplesmente porque nós vamos reconhecer eles como minoria. Não é isso que significa minoria. Não quer dizer que a maioria deva abandonar, por exemplo, aqui no Brasil, as bases morais judeu-cristãs e os fundamentos civilizatórios greco-latinos para integrar os comportamentos, costumes e as instituições tribais dos índios. Então, não há nada disso no conceito de minoria, evidentemente. Mas é precisamente isso que exigem as vertentes LGBT, porque eles querem uma revisão
dos pilares institucionais da sociedade maior, em função dos seus gostos. Pois eles pedem justamente que o Brasil repense os modelos de família, não é mesmo? E casamento e coisa desse tipo. Então isso foge totalmente à noção de minoria. Se um grupo é capaz de forçar uma revisão da cultura e das leis da maioria, então esse grupo não é mais minoria, porque ele não é mais um elemento dominado, que precisa de proteção, ele se torna, evidentemente, o elemento dominante. Então, não encaixa mais, não quadra mais com a noção de minoria, não é mesmo? Pega os negros para ver a coisa sob outro ângulo. Então, os negros, a minoria negra, então, não é mesmo? Não pede para o Brasil mudar a instituição de família, ou para, por exemplo, suponhamos, acolher configurações familiares clânicas existentes, talvez, em certas culturas africanas. Não. Eles não pedem para o Brasil adotar um estilo de vida africano, eles não pedem para o Brasil adotar um modelo familiar iorubá, uma coisa desse tipo, qualquer maluquice desse tipo. Naturalmente estou sendo absurdo aqui por razões didáticas, para explicar meu ponto. Mas é isso mesmo, quer dizer, os negros, inicialmente, eles... vamos dizer assim, os negros pedem apenas, eu não sei se é apenas, mas no início pelo menos era isso, talvez a coisa degenerou um pouco, mas assim, a ideia inicial é eliminar os vícios culturais e legais que impedem sua ascensão na vida. É isso que o negro está pedindo. Como eu disse, depois eles passaram a pedir vantagens assim, como a mais, não é mesmo? Quer dizer, alegando uma dívida histórica e coisa desse tipo, não é mesmo? Mas de qualquer forma, a intenção é de integrar-se na sociedade maior e colher os frutos dessa sociedade como todo mundo. É isso o projeto. O que querem é uma chance para integrar-se na sociedade e subir na vida, para simplificar. Mas não pedem para mudar a regra do jogo. Eles não exigem uma mudança de rumos civilizatórios dos demais. Eles só querem ser como os demais, não é mesmo? Então, mesmo quem não simpatiza com a noção de minoria, como é o meu caso, tem que admitir que ela se aplica de forma mais correta no caso da comunidade afrodescendente, não é mesmo? Agora, é um pouco mais complicado, francamente, conciliar o conceito com as propostas LGBT. Aí seria realmente uma minoria inédita. Aí impõe-se quase uma proteção da maioria contra as imposições da minoria, não é mesmo? Então, em resumo, a noção de minoria não comporta essa ideia de adaptação cultural da maioria, concorda? Então, no final, as pretensões da categoria LGBT fogem totalmente da definição. Agora, depois de tudo aquilo, alguns vão dizer, beleza, então não quadram com a noção de minoria, mas espera aí, e a violência homofóbica? Vai lá que gay não é aquele coitadinho, quer dizer, tem poder e tem dinheiro, tá? Mas e as agressões, então? Os números são claros, alguém vai dizer.
Isso não justificaria por si só uma proteção redobrada do Estado. Isso não faria deles uma minoria oprimida. Pois na próxima aula nós vamos desmontar e desmistificar essa conversa e essas estatísticas. Nós vamos ver como isso é fabricado para as necessidades da causa. É uma mentira repetida 10 vezes, de manhã e o mesmo tanto de tarde, vira a verdade no fim do dia, não é mesmo? Mas é pura montagem, intoxicação pura. O problema é que, mais uma vez, então, é proibido explicar, porque é discriminação, é homofobia, Então, não pode falar. Discurso LGBT criou suas defesas, não é mesmo? Trava tudo assim com uma palavrinha mágica, opinião contrária não passa. Mas, de qualquer forma, nós vamos tentar, então, desconstruir essa lorota e desenterrar a verdade na próxima aula. Viu?